Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso curso, mais um momento importante, nosso primeiro encontro para desenvolver conteúdo. Anotem num cantinho aí algumas coisas importantes relacionadas ao que nós chamamos de estrutura da matéria. Tenham muita paciência, tenham tranquilidade durante essa aula, porque essa aula é para desenvolver habilidades. E no caso dessa aula de hoje, ela não é uma aula de conteúdo que vocês vão ver o conteúdo no material. Essa aula é um passeio por ciências da natureza. Preste bem atenção no que eu vou falar para vocês. Essa aula é um passeio por ciências da natureza, baseado em estrutura da matéria e uma habilidade importante. Qual é? Interação, radiação, matéria. Anota no cantinho aí. Interação, radiação, matéria. Essa é a principal habilidade que será desenvolvida na nossa aula de hoje. Mas é na aula de hoje que vocês vão compreender a importância da gente entender física, química e biologia e algumas coisas que tem algumas explicações, tem alguns fundamentos e isso vai dar sentido para a gente estudar. Porque às vezes o cara pega um conteúdo, eu sei o que é isso, gente, eu estudei lá atrás. Tem coisa que é vazia. Você fica pensando, meu amigo, eu vou usar isso pra quê, meu Deus do céu? Eu vou ver isso aonde? Me dê uma luz. Pronto, eu vou dar essa luz pra vocês sempre. Não se preocupe. E nessa aula de hoje, eu vou dar um pouquinho a mais que luz aí pra vocês no conteúdo. Quem tem um conteúdo um pouquinho defasado em ciência da natureza, sofre um pouquinho mais. Mas a notícia boa, sabe qual é? É que todos os conteúdos que eu vou falar hoje, vocês vão ver nas aulas de física, de química e de biologia durante um ano inteiro. Então a gente vai só abrir a mente de vocês para vocês entenderem o que significa desenvolver habilidades, o que significa dar sentido para algumas coisas. Não tem como, meu querido, você estudar ciência sem saber a estrutura da matéria. Beleza? Primeiro passo. Eu preciso saber. E aí tem um conteúdo específico que vocês estudam chamado modelos atômicos. E engraçado que eu fiz um videozinho lixo daquele do Instagram esses dias. Aí o cara abriu o vídeo e disse assim, por que estudar modelos atômicos? Vamos lá, vamos ver aqui quantas questões caíram de modelos atômicos no Enem. Aí ele vai lá. Nunca apareceu uma questão diretamente falando de modelos atômicos. Então, para que você estuda modelos atômicos? Ah, meu Deus do céu. Criatura do pântano. Não é sobre modelos atômicos. É sobre entender ciência. Eu só consigo entender algumas coisas se eu souber o quê, gente? O modelo para a matéria. Como é que você vai entender determinados conteúdos se você não sabe como é que é formada a matéria, criatura? Análise de modelos atômicos, uma das coisas é assim. Antigamente pensava-se que a matéria ia se dividindo, chegava uma hora que ia ser indivisível. Aí eles chamaram de átomo. E aí dividiram, né? Aí eu pergunto, vai chegar uma hora que a matéria vai ser indivisível? Isso é fantasia? Foi um erro filosófico? Porque isso é filosofia, né? Tipo assim, imagina só, Demócrito, a matéria vai chegar uma hora que você não vai mais conseguir dividir. Isso é verdade. Não, professor, mas a gente não dividiu o átomo. Não, a gente dividiu porque a gente chegou num momento que a gente achou que não era divisível e a gente pegou e dividiu. Mas, na verdade, o que a gente sabe sobre a estrutura da matéria? E a gente vai aprender hoje, e eu vou explicar para vocês algumas coisas. A subpartícula que deu origem a tudo, senhoras e senhores, se chama bóson. E já está provado isso. Ai, professor, não sabia não. Pois pronto, esse é o marco zero, né? Você passou a existir a partir daqui. Todo mundo já falou em teoria do Big Bang. Vocês já ouviram falar, teoria do Big Bang. Não é porque teve uma explosão, pronto. A teoria é a teoria mais aceita para a origem do universo. E essa teoria diz o seguinte, ó. Tudo era um aglomerado de bósons. E a partir deles, toda a matéria se formou. Foram eles que deram origem a absolutamente tudo. Eu vou voltar a falar sobre isso já já. Mas esse é seu marco zero. Tudo é formado a partir de quem? Dessa partícula. Quando descobriram, inclusive, chamar essa partícula de Deus. Foi a partícula que Deus usou para dar origem a tudo no universo. Mas isso aqui, eu vou chegar já já. Por enquanto, vamos falar do básico. No núcleo do átomo, vamos para o elementar. O núcleo do átomo é formado de prótons e nêutrons. Não. Esqueça isso. O núcleo do átomo é formado por partículas chamadas de hadrons. São elas que podem se dividir em dois grupos, chamados de prótons e nêutrons. A primeira coisa que você vai fazer
é lembrar que o núcleo, na verdade, é formado de hadrons. Aí, professor, é importante isso, meu querido. Na vida de vocês, só teve um experimento gigantesco, marcante para a história. É um grande acelerador de partícula. Vou falar mais sobre isso hoje também. Chama-se LHC. Esse experimento começou lá em 2009. E foi lá que descobriram que essa partícula existe. Vou falar já já sobre isso, não se preocupem. Sabe o que significa LHC? Do inglês. Grande colisor de hadrons. Aí você não sabe nem o que é hadrons. Cada partícula dessa, chamada de hadron ou hadron para alguns, cada partícula dessa é formada por 3 partículas ainda menores. Cada partícula dessa é formada por 3 quarks. A depender dessa combinação, eu vou ter um próton ou um nêutron. Então, posso ter próton ou nêutron a partir dessa combinação desses 3 quarks. O próton tem carga positiva. Ele tem uma carga que a gente vai chamar de elementar. Já o nêutron não tem nada. É 0. Alguém está pensando, meu Deus do céu, eu vou ver isso tudo de novo. Para que eu estudo isso? Para que serve isso? Eu vou tentar dar uma luz aqui para vocês, para aquela experiência, aquela feira de ciência que você fez lá na 5ª série, que você viu lá, a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Destruiu todo mundo, meu Deus, morreu muita gente, um dos maiores desastres que aconteceu. Por que aconteceu? Deixa eu explicar para vocês. Olha para cá todo mundo. Eu não vou dar aula de radioatividade, eu não vou dar aula de física nuclear, eu não vou dar nada disso agora. Eu vou só mostrar para vocês a importância de vocês entenderem a estrutura da matéria. Saca? Olha aqui comigo. O núcleo, ele é formado de vários hadrons que podem ser prótons ou nêutrons. Atenção. Cada um é formado por 3 quarks. Não, professor, então o núcleo é um aglomerado de quarks. Exatamente. O núcleo é um aglomerado de quarks. A cada 3 quarkzinhos, eles se juntam e formam um próton ou um nêutron. Mas é um aglomerado de quarks. Acompanhe comigo aqui um raciocínio, porque quando eu estava lá no meu 3º ano, de vez em quando eu tinha umas reflexões. O pessoal disse que quando eu fosse fazer física eu ia ficar doido, né? Homem, você não vai endoidar um negócio de física, aí o cara vai ficar doido. Todo físico é doido. Não é doido, mas a gente faz umas reflexões. No núcleo do átomo tem carga positiva. E todo mundo sabe que carga positiva se repele. Não precisa anotar no quadro 2 bolinhas com as setinhas dizendo, não, olha só. Positivo com positivo, repele. Negativo com negativo, repele. Positivo com negativo, atrai. Caralho, todo mundo sabe disso. Eu vou dar aula disso pra quê? É intuitivo, todo mundo sabe. Você nasceu, alguém disse a você em algum momento, você nem lembra em que momento disse, mas você sabe. Aí o cara para mostrar com as setinhas a força de atração, de repulsão. Você já sabe, positivo com positivo, repele. A pergunta é, por que que no núcleo do átomo os prótons se repelem, mas eles estão juntos, formando um núcleo, junto com os nêutrons? Sabe, porque os nêutrons vão lá e neutralizam. Desse jeito. Próton com próton gera uma força de repulsão. Atenção, por favor. Os prótons sofrem entre si uma força elétrica de repulsão. Me ajuda, a minha pergunta é, por que o núcleo não explode? Por que o núcleo não explode se ocorre uma força de repulsão? Meu amigo deu uma resposta prática para isso. Se ele não explode, é porque tem uma repulsão e tem uma atração, bebê. Tem que ter uma atração que anule quem? A repulsão. É a primeira resposta imediata que você tem que dar, da lógica. Se tem uma repulsão, mas não está acontecendo e o núcleo não está explodindo, tem alguma coisa segurando. Se chama força nuclear. Ou também conhecida como força hadrônica. Atenção, porque é pouco intuitivo. Todo mundo no núcleo se atrai por essa força, mas só repele os prótons. O que eu estou dizendo a vocês é que, presta atenção,
Próton com nêutron se atrai. Nêutron com nêutron se atrai. Próton com próton se atrai. Nuclearmente. Essa é uma das informações mais importantes da aula de hoje. Os hadrons sofrem uma força de atração. E o nome é força de atração nuclear. Alguns dividem em força forte e força fraca, e eu nem vou entrar no mérito porque nem precisa. Você lembra do negócio do bomba nuclear, essas coisas? Você já deve ouvir falar, né? Essa força nuclear, ela tem uma pequena limitação. Sabe qual é? O alcance. Ó, o alcance dela. Anota aí. Não é nem pelo número, não. É só pra você entender a lógica, tá? A força nuclear tem um alcancezinho, gente, de 10 elevado a menos 15 metros. Coitada. Sabe qual é o problema? Descobriram isso. Alguém descobriu que a força nuclear tem um alcance muito curto. E foi a partir daí que algumas coisas aconteceram e vai fazer todo sentido do mundo pra gente. Presta atenção, por favor. Por ter um alcance muito curto... Como assim, professor? Olha para essa figura aqui. Pra você entender. Olha para essa figura aqui. Vamos supor que isso aqui é um hadron. E, repito, não importa se é um próton ou se é um nêutron. Não importa. Presta atenção. Ó. Ele sofre atração por esse vizinho, por esse vizinho, por esse vizinho, por esse vizinho, por esse vizinho e por esse vizinho. Tudo bem? Ele não sofre atração desse aqui. Não sofre atração desse, não sofre atração desse. A força nuclear, gente, ela só age no seu imediato vizinho. Então, ó, se nesse aglomerado tiver assim, esse atrai. Esse atrai. O das pontas não se atrai. Porque estão muito longe. Caralho, pessoal, mas tá aqui. Fica muito longe já. Já não tem força nuclear. E a elétrica? Olha aqui. Vamos supor que isso aqui é um próton. E isso aqui também é um próton. Esse próton e esse próton se repelem. Entenda uma coisa. A força elétrica pode ter um próton de um lado do núcleo e outro próton onde? Lá do outro lado. Eles vão se repelir. Já a nuclear não vai não. Ela só atua com seu imediato vizinho. Ah, professor. Extremamente relevante essa informação. Ô, meu querido, foi diante dessa limitação que surgiu uma das coisas que foram mais importantes e até os dias atuais é motivo de aflição para muita gente. Sabe o que é que descobriram? Olha para cá. O alcance da força nuclear não é bem curtinho? Os caras disseram assim, ó. E se a gente conseguir dar uma afastadinha entre os prótons e os nêutrons daquele núcleo específico? Se eu der uma afastadinha, a força nuclear não vai mais existir, porque o alcance dela é curtinho. E se a força nuclear não existir mais, queridinhos, só vai sobrar a força de repulsão. Meus amiguinhos, se no núcleo só tiver a força de repulsão, o núcleo vai explodir. Senhoras e senhores, surgiu a bomba nuclear de fissão. O que é que os caras descobriram? Pega o nêutron, joga no meio do núcleo. Quando ele for passando no núcleo, ele aumenta a distância entre prótons e nêutrons. Quando ele aumentar a distância nuclear, deixa de existir, o núcleo explode. Numa reação em cadeia, tudo vai se separar de onde, gente? Do núcleo. E isso libera uma quantidade de energia absurda. Infelizmente, pagaram para ver e fizeram alguns anos atrás no Japão. Todo mundo sabe o caso de Hiroshima e Nagasaki, 2 bombas de fissão que foram jogadas e o tamanho do desastre que aconteceu. Vivemos uma constante ameaça de que isso se repita. Há muitos anos, constantes ameaças entre diversas potências mundiais. No momento, temos ameaças constantes e incessantes da Rússia com a Ucrânia e outros países que estão apoiando a Ucrânia cada vez mais. E o tempo inteiro, as pessoas pensam, é uma guerra fria, não vão jogar uma bomba nuclear,
Ninguém tem coragem. No momento atual, seria um desastre gigantesco a Rússia atacar a Ucrânia ou qualquer outro país parceiro. Putin mandou um recado para Boris Johnson, dizendo que de lá para Londres é 1 minuto. Um míssil. Tipo um recado indireto. Não foi tipo, vou jogar uma bomba nuclear. Foi tipo, 1 minuto. Só para dizer assim. Acho que ele pensou, 1 minuto é muito. A gente intercepta. Vocês já imaginaram uma bomba nuclear sendo interceptada no ar? Não importa muito, não. A depender da altitude que ela foi interceptada, se ela for interceptada, a destruição vai acontecer. Porque se ela for ativada a, sei lá, 300 metros de altitude, 400 metros de altitude, vai acontecer um desastre muito grande naquele lugar onde ela for ativada. Mas não vai acontecer, não. Só pra gente saber que a quantidade de energia liberada aqui ela é o que, gente? Gigantesca. E agora é possível entender que uma das coisas que poderia acontecer se chamava fissão o que, gente? Nuclear. E o que foi a fissão nuclear? De forma bem discreta, porque vocês vão ver radioatividade. Os caras descobriram que podiam o que, gente? Aumentar a distância entre os prótons e os nêutrons. E se isso acontecesse, deixaria de ter atração. Passaria a ter só repulsão. E é por este motivo que o núcleo explode. E o que é lamentável? É lamentável que o cara estude fissão e não saiba disso. Ele só aprende que separa e explode. Ele não entende por quê. E esse porquê tem a ver com estrutura da matéria. E esse não vai decorar. Você vai entender. Porque vocês entendem força elétrica e força nuclear para isso. Então isso é uma coisa muito importante. Mas vem cá. Quando aconteceu a origem do universo, beleza, estava lá os bósons que deram origem aos quarks, aos elétrons, aos prótons e nêutrons, e a matéria foi se formando, molécula, e as estruturas foram ficando cada vez mais complexas. Beleza, mas vem cá. O que determinou que um núcleo fosse menor e o outro núcleo fosse maior? Porque tem núcleo que é menor e mais estável, outros são menores. Por exemplo, o núcleo do átomo de hélio. Porra! É um exemplo. O núcleo do átomo de hélio é o núcleo mais estável da natureza. Tem 2 prótons e 2 nêutrons. É extremamente estável. Ele é tão estável que, por instabilidade, alguns núcleos emitem algo equivalente, que é a famosa partícula alfa. Não é um átomo de hélio, tá, gente? Mas equivale ao seu núcleo, que é uma partícula alfa. Instabilidade nuclear. E vem cá, já imaginaram essa confusão aqui em grande escala? O que aconteceu, gente, é que os núcleos iam se formando, aí se eles não conseguissem estabilidade, ele explodia. Então, na história do universo, o que foi acontecendo? Os núcleos cresciam um pouquinho e explodia, cresciam um pouquinho e explodia. Alguns ficavam um pouquinho maior e não explodiam. Acompanhem comigo que vocês estudam isso em química. Quando o núcleo do átomo vai crescendo muito, começa a ter mais prótons que nêutrons ou mais nêutrons que prótons. Dica importante. Os prótons têm uma repulsão a qualquer distância. Já a força nuclear ela só acontece com seu imediato vizinho. Quando o núcleo começa a crescer, ele vai ficando cada vez mais instável. É a força nuclear querendo implodir o núcleo e a força elétrica querendo explodir o núcleo. Essa briga constante vai ficando maior quando o núcleo vai o quê, gente? Crescendo. A gente, inclusive, quando ele cresce mais, a gente chama de elemento radioativo. Quando o núcleo vai crescendo demais. Mas, quando ele vai crescendo demais, vocês acham que ele vai tendo muito mais prótons do que nêutrons ou ele vai tendo mais nêutrons do que prótons? Quando ele vai crescendo muito, ele tem que ter mais nêutrons do que prótons. Senão o núcleo é o quê, gente? Ia explodir. Não precisa decorar isso. Aí a gente diz assim, meu Deus, era o quê, hein? Era mais nêutron que próton ou era mais próton que nêutron, gente? Você vai lembrar baseado em quê? Vai dar um branco. Agora, se você lembrar o porquê, a força elétrica atua a qualquer distância. Se fossem mais prótons, o que ia acontecer? A força elétrica ia ser suficiente para explodir o núcleo. Para dar um equilíbrio, tinha que ter mais nêutrons do que prótons. Então, na curva de crescimento, quanto maior o núcleo do átomo, maior o número de nêutrons em detrimento ao número de prótons. Ainda assim, o núcleo é um lugar instável. Ainda assim,
existe o que nós chamamos de instabilidade nuclear. Senhoras e senhores, o núcleo do átomo, para tentar se estabilizar, ele emite lá de dentro algumas partículas. Essas partículas nós chamamos de partículas alfa, beta e gama. Alfa, uma partícula positiva. A gente tem beta, uma partícula negativa. A gente tem gama, chamada de partícula, mas é uma radiação, e a gente vai entender por quê. Pode ser chamada de partícula. Senhoras e senhores, gama não tem massa. Gama não tem carga, tudo bem? Gama é uma radiação de alta frequência. Não tem massa, nem tem carga. Já alfa tem carga e tem massa. Representa 2 prótons mais 2 nêutrons. Tem uma carga equivalente à carga de 2 prótons, e por isso é equivalente a 2 vezes E. Tem uma massa equivalente aos 2 prótons mais os 2 nêutrons. A partícula beta, ela equivale a um elétron, por isso a massa de beta equivale à massa de um elétron. Por isso a carga de beta equivale à carga de um elétron. A partícula beta, ela equivale ao que seria um elétron, mas não é um elétron. Essas partículas, elas são emitidas dentro do núcleo por instabilidade. Qual é o objetivo de tirar uma partícula alfa de dentro do núcleo? Buscar estabilidade. Mas claro, por mais que ela emita partículas, o núcleo continua sendo um lugar o quê, gente? Instável. Mas é a busca pela estabilidade que se joga partículas para fora dele. Inclusive, nós podemos até ser atingidos por elas, né? Uma delas, ela é útil, né? Essa daqui, ela é útil no que chamamos de radioterapia. É uma radiação de alta frequência que tem poder destrutivo. Ela pode destruir as células. Por isso a gente usa nos tratamentos de câncer para destruir as células. Ela é a partir de um elemento radioativo. Senhoras e senhores, primeira coisa importante aqui, tá? Radioterapia não é terapia com radiação. Radioterapia é usar elemento radioativo para emitir radiação. Então você usa a radiação a partir de um elemento radioativo. Então, se eu vou para o médico, estou lá no hospital, fazendo um tratamento lá do câncer, e eu estou usando uma máquina que emite radiação gama, ali dentro tem o que, gente? Um elemento radioativo. E a gente estuda isso hoje para evitar determinados desastres. Porque no Brasil aconteceu um desastre com o Césio-137 por falta de informação geral da população. A gente só começa a estudar isso a partir dos anos 2000. Vocês estavam nascendo quando as pessoas começaram a estudar isso de fato no ensino médio. Só quem estudava na galera específica. O cara ia ser médico daquela área específica. O cara era físico nuclear. O cara pagava um determinado curso. A população não sabia disso. Isso aqui é democratização da informação. Uma pessoa desinformada pegou Césio-137, isso vazou, não importa a história, tem uma história bonita, triste, um monte de coisa envolve isso. Mas, resumindo, o cara pegou Césio-137 e passou no corpo da filha, a filha passou no corpo da amiga, levou para a rua, ficava luminescente à noite. Todo mundo queria aquele pozinho para passar no rosto e era um elemento radioativo. A pessoa vai para o hospital, chega, diz que foi um pó, é um elemento radioativo, a pessoa não reconhece, o médico não reconhece, o enfermeiro não reconhece, ninguém sabe o que significa, até que um médico vê e entende o que aconteceu. E ele sabia as consequências daquilo. Só que até isso acontecer, meu amor, já tinha acontecido milhares de coisas. E a contaminação radioativa já estava o quê, gente? Gigantesca. Esse acidente que aconteceu em Goiânia ficou famoso mundialmente e, repito, falta de informação. Isso aqui se chama democratização da informação. É importante, tem nada a ver com prova, com Enem, com nada. Eu preciso saber que existem elementos que fazem isso, emitem partículas lá de dentro e algumas delas podem ser utilizadas, como é o caso de quem? Da gama. Lembrando que se pegar, quem é a mais ionizante? Alfa, beta ou gama? A mais ionizante é a que interage mais com as nossas células, é alfa. E quem for mais ionizante é quem menos penetra. Então, na sequência, alfa, beta e gama, que atravessa tudo, né? A gama, quando pega no nosso corpo lá, ela sai atravessando literalmente
tudo. É importante lembrar dessas penetrações. A capacidade de penetração, ela é contrária ao poder ionizante. Quanto maior o poder ionizante, significa que as estruturas moleculares vão absorver mais, então a radiação ou a partícula passa menos. Por isso que alfa é muito ionizante e ela penetra menos. Essa seria a ideia de forma geral aí. Tudo bem? Que bonitinho. Essa instabilidade nuclear, ela começa a mostrar pra gente o surgimento de algumas coisas importantes, como, por exemplo, o surgimento de uma radiação. Mas a grande pergunta é a seguinte: como surge a radiação? Explicar como surge a radiação é importante para a gente compreender de forma geral muita coisa. Por isso, como surge a radiação é algo que eu quero que vocês deixem anotados aí no cantinho, porque eu quero explicar para vocês, de fato, para vocês entenderem o passo a passo. Por favor, repito, são assuntos que vocês vão estudar em química, física, biologia, mas são assuntos que a gente precisa chamar a atenção de vocês. Só existem duas maneiras de surgir uma radiação. Uma delas se chama transição eletrônica. Lá atrás, inclusive, foi muito bem explicado por um camarada chamado Niels Bohr, num modelo lá chamado modelo atômico de Bohr para o átomo de hidrogênio. Explicou um pouquinho de como funcionava isso. Nós sabemos das limitações, obviamente, do modelo, porque existem modelos atuais. Mas é um ponto a se discutir importante. Professor, por que a transição eletrônica vai gerar emissão de radiação, por exemplo? Calma, que isso eu vou explicar para vocês detalhadamente. Só que só existem duas maneiras, e a primeira coisa que você tem que saber: ou é por transição eletrônica, majoritariamente acontece por isso, ou por instabilidade nuclear. A instabilidade nuclear é responsável por apenas um caso. Qual é o caso, meus amigos? Radiação gama. É o único caso. Então, na verdade, a transição eletrônica, ela é responsável por todo o espectro eletromagnético, exceto a radiação gama, que surge por instabilidade nuclear. No mais, tudo vai ser a partir da radiação. Mas antes de falar de transição eletrônica, queria lembrar, senhoras e senhores, que a radiação, ela pode ter um comportamento que chamamos popularmente de comportamento dual. Um camarada chamado Bohr, ele também explicou algo importante aqui pra gente. Ele fez um postulado chamado princípio da complementariedade. É de tipo, um conceito complementa o outro. Deixa eu tentar explicar uma coisa para vocês. O que é esse comportamento dual? É que, na verdade, a radiação, ela pode se comportar como onda, mas ela também pode se comportar como partícula. Eita, que massa, professor! Então eu posso dizer que a radiação, ela é onda e partícula. Não, não. Não pode não dizer que é onda e partícula, não. E você está dizendo o quê, professor? Ou. Não é a mesma coisa não, professor? Não. Como assim? Será? Você vai estudar interferência. Gente, só tem como explicar interferência no comportamento ondulatório. Difração, lá em ondas, só tem como estudar comportamento ondulatório. Não tem como você explicar comportamento de partícula para interferência. Por isso que vai ser ou uma coisa ou a outra. Exemplo, fotossíntese. Fotossíntese. Esse foto que vem de luz, ele vem de um argumento importante que eu vou trazer aqui para algumas pessoas que ainda não estudaram. Teve um camarada chamado Max Planck. Esse cara introduziu essa ideia, determinando que a radiação, no caso lá, a luz, ela era dividida em pacotes de energia. É como se você imaginasse um monte de coisinhas sendo arremessada. Essas coisinhas arremessadas seriam um pacotezinho de energia que nós chamamos de fóton hoje. Essas partículas é o que chamamos popularmente de fótons.
Esses fótons, para Planck, carregavam uma certa quantidade de energia que era dada por HF. Aff Maria, professor, fórmula, odeio. Eu não estou nem pedindo para você decorar. Essa constante aqui é chamada constante de Planck. Vale quanto, professor? Não importa. Olha que notícia boa. Eu só quero que vocês saibam uma coisa. A energia, ela depende da frequência. Esse F aqui você tem que anotar no cantinho. É F de frequência. Esse E é de energia. O que eu quero que você saiba nesse momento? Quanto maior a frequência, mais energia se carrega. Notícia importante, porque a radiação gama é uma radiação de alta frequência. E se ela é de alta frequência, eu já sei que a radiação gama tem muita o quê? Energia. É por isso que ela destrói as células. É uma radiação altamente energética, porque ela tem alta frequência. No momento, o que eu quero de vocês? Saibam só disso, homem, só disso. Ter muita energia depende da frequência. Às vezes vocês desfocam. Tem um monte de informação, vocês não sabem o que você tem que entender. No momento eu quero que vocês saibam uma coisa. A radiação ela pode se comportar como partícula. Isso depende da energia, que depende de quem? Da frequência. Ah, meu Deus. Mas isso é importante em quem, professor? Legal. Quando você estuda lá fotossíntese, que o professor vai falar daquele elétron que entra na rota metabólica, você acha linda as consequências. Biologia explica o quê? Nada. Descreve. Quem explica é física. Química explica o quê? Nada. Quem explica é física. Química faz o quê? Descreve. Só descreve. Todas as explicações que ele precisa dar, ele usa quem? Física. Todas. Por quê? Porque quem explica, de fato, é a física. Então, se o professor de Química vai falar de ligações intermoleculares, ele fica limitado aos nomes. Ligação covalente, iônica. Química foi uma parte da física separada para estudar nome. Pode olhar. Toda a base da química, ela é dada pela física. E a principal delas é qual? Estrutura da matéria, meu amor. É a principal. Pra você entender tudo. Ah, professor, mas biologia é completamente independente. E é, meu amor. Aí você vai estudar sistema digestório como? E o que é que tem a ver sistema digestório? E é o dentinho mais fininho e mais grossinho. Quem explica é o quê? É física, meu amor. Pressão, alavanca, é física, meu amor. Gravidade puxando para baixo. Os movimentos peristálticos, quem explica é a física. A biologia descreve o que acontece. Então você vai estudar eletrocardiograma. Vocês vão ter essa aula lá na faculdade e vão lembrar de mim. É fumo. Quanto menos física você souber, pior. Vocês vão ter que saber muita coisa de física nessas aulas de forma específica. Lembrem, a física é a base para tudo isso. Senhoras e senhores, fotossíntese. Se a luz tiver muita energia, se for uma radiação de frequência muito o quê, gente? Alta, ela tem muita energia, ela não serve para a planta. Até porque a planta está limitada à luz o quê, gente? Visível. Ela tem uma faixa de frequência que provoca fotossíntese de forma útil. E a gente vai entender um pouquinho mais disso lá em biologia. Eu vou comentar mais algo já já com vocês. Tem muita coisa que envolve isso e vocês vão entender aos poucos. Mas a primeira coisa que você tem que entender é: quem tiver maior frequência carrega mais energia. Isso aqui é o básico da vida, certo? O básico, o mais elementar. O que eu quero que vocês consigam compreender de forma geral sobre esse tópico de forma bem específica. Prestem muita atenção no que eu vou colocar aqui para vocês. É muito importante vocês entenderem como surge a radiação. Ela vai surgir ou por transição eletrônica ou por instabilidade nuclear. Professor, mas como assim transição eletrônica? Como é que surge por transição eletrônica? Show de bola. Deixa eu explicar aqui uma coisa para vocês, para complementar esse passo aqui, e a gente entender bem, porque a gente está entre falar do núcleo e falar da eletrosfera, e eu quero falar um pouquinho sobre isso e sobre emissão de energia com vocês. Acompanhem comigo aqui, por favor. O que a gente aprende lá no modelo atômico de Bohr? Que para um elétron saltar de um nível para o outro, ele precisa receber energia. Mas entenda, isso não tem nada a ver com o modelo de Bohr de forma específica, tá? Por exemplo, se eu chegar aqui e começar a fazer assim, ó, bem aqui assim, ó, começar a bater aqui assim, ó. Se eu passar um tempão batendo aqui, o que é que vai acontecer com a temperatura aqui? Vai aumentar. Se a temperatura aumentar, o que é que vai começar a acontecer com a quantidade de radiação emitida por esse pontinho aqui? Vai aumentar. Qual a radiação que esse quadro está emitindo aqui nesse momento?
Infravermelho eu não vejo. Nós emitimos radiação? Emitimos. Infravermelho. Nós emitimos radiação infravermelha. E a radiação infravermelha é uma radiação de alta ou de baixa frequência? Baixa. De baixa frequência. Mas emite. Por quê? Que se eu ficar batendo aqui vai começar a esquentar, vai começar a emitir mais radiação se eu não estou fornecendo luz para isso? É porque não necessariamente a transição eletrônica vai acontecer com a energia recebida por fóton, luz. Então, a primeira coisa que a gente vai aprender é o seguinte. Para um elétron transitar de um nível para o outro, ele precisa receber energia. De onde? Não importa. Nesse momento eu só quero entender para vocês, eu quero explicar para vocês como a radiação surge. Então preste bem atenção. Está aqui o elétron. Esse elétron vai receber de algum modo uma certa quantidade de energia. Vai fazer o elétron saltar para um nível mais energético. Estando no mais energético, ele pode relaxar. Excitou, relaxou. O processo de excitação faz com que esse elétron torne um processo instável. Estando instável, o elétron pode voltar. Só que para voltar, ele precisa emitir energia. Lembre do seguinte, ó. O primeiro nível tem uma energia que eu vou chamar de E1. O segundo nível tem uma energia que eu vou chamar de E2. Entenda, para sair de 1 para 2, precisa ganhar energia. Porque quem tem mais energia é quem? 2. E para sair de 2 para 1, precisa perder energia. Acompanhe comigo. Se o elétron sair de um nível mais energético para um nível menos energético, aí sim, necessariamente ele tem que emitir energia. Necessariamente ele emite radiação. Quanto de energia surgiu quando o elétron saiu de um nível mais energético para o menos energético? Repito, como surge a radiação? Quando o elétron, por transição eletrônica, sai do nível mais energético para o menos energético. Quanto de energia surge? Surge a diferença entre os dois níveis. Tá, beleza. Mas se essa diferença for maior, for lá para 7, a diferença de energia vai ser maior. Então a energia emitida ela é o quê? Maior. Quanto maior o tamanho do salto, mais energia é emitida. Quanto mais energia emitida, maior a frequência emitida. Então, quem é que determina que a radiação é visível ou não? Quem determina se vai ser raio-x, ultravioleta, infravermelho, vermelho, verde, azul, amarelo? Quem determina? A transição eletrônica. Será que todos os átomos emitem todas as radiações? Não. Vocês vão estudar isso lá em química. Os fogos de artifício é um grande exemplo disso. Cada material utilizado pode emitir mais energia, mais radiação, em determinado nível de frequência. Por isso que os fogos de artifício você escolhe determinado material para emitir azul, determinado material vai emitir vermelho, determinado material vai emitir amarelo. Porque na verdade ele emite muitas cores, mas ele emite mais uma delas, por exemplo, que é aquela que você vai enxergar, por exemplo. O que eu quero que vocês entendam é que é possível, por exemplo, determinar o tipo de átomo a partir disso. Por quê, professor? Acompanhe comigo. A radiação é emitida por diferença de energia entre um nível e outro. Mas cada átomo tem diferença de níveis de forma o quê, gente? Diferente. Como cada átomo tem diferença de energia diferente entre os níveis, ele pode emitir radiações diferentes. E aí, meus amores, vem a cereja do bolo. Essa energia do fóton, ela é exatamente HF. Essa diferença de energia entre um nível e outro caracteriza exatamente qual foi a radiação emitida. Veja, é essa diferença de energia que vai caracterizar a radiação. É essa frequência que caracteriza a radiação. É aqui que eu vou entender qual a radiação específica vai surgir. Se gama, se ultravioleta, se vermelho, se amarelo. Show? Acompanhe comigo, porque eu quero conversar com vocês sobre isso. Acompanhe aqui comigo, ó. Vou anotar aqui no cantinho. Muita coisa legal pra gente conversar hoje. Muito. Muito bom estudar, gente, algumas coisas. Tem umas coisas que é chato mesmo, né? Vai acontecer também nas minhas aulas de um negócio de eu tentar, sabe? Botar luz, brilho e dizer assim, olha que lindo, esse vetor aqui. Aí tem hora que eu vou ter que dar uma forçadazinha, não vai ter muita coisa para produzir.
Mas não se preocupem. Majoritariamente a gente vai estar trabalhando com habilidades importantes para a prova. E nem toda habilidade importante é legalzinha da gente enxergar. Eu vou botar aqui o espectro eletromagnético. Inclusive na página 167 da matéria da gente tem esse espectro todinho. Ah, professor, é importante abrir o módulo aqui? Diferente. Aqui a gente vai mostrar para vocês algumas radiações e vocês precisam conhecer um pouquinho delas. E qual é o meu sonho até o fim do curso? Que vocês consigam olhar para esse espectro e conseguir brilhar os olhos. Olhar para cada radiação e saber um pouquinho de cada coisa. Ai, meu, que saco, professor. É massa, gente. Olha aqui. Lá no pico, gama. Lá no extremo, gama. Aquela que tem alta frequência e carrega muita energia. Qual é a utilidade para a vida do ser humano da radiação gama nos dias atuais, meus queridos? Tem utilidade para os seres humanos? Tem, radioterapia e só. É o principal. Tem outras coisas? Tem. Pode ser usado em alguns tipos de eliminações de alguns seres vivos em determinados materiais. Você pode eliminar determinados bactérias, dentre outros, usando algum tipo de radiação. Você também pode fazer algum tipo de coloração em alguns elementos usando radiação. Mas, sendo bem sincero, a forma mais útil, humanamente falando, com certeza é a radioterapia. Reforçar, porque já foi questão do Enem e vocês já se enrolaram. Radioterapia não é terapia com radiação. É terapia com radiação a partir de elemento radioativo. Então esse rádio não é de radiação, é de elemento radioativo. Então o que é radioterapia? É terapia usando materiais radioativos para emitir radiação. Gama, de forma específica. Tudo bem? Professor, e quando a pessoa usa terapia com luz? Terapia com luz, tipo quando você vai na fisioterapia, que você faz com infravermelho, se chama fototerapia. Terapia com luz. Tipo aquela galera que decide ter câncer de pele, que vai fazer aquele negócio com ultravioleta para ter mais melanina. Pronto, aquelas pessoas que querem câncer de pele, elas fazem fototerapia. É terapia com radiação de alta frequência. Mas é fototerapia e não radioterapia. Tudo bem? Diferenciaram? Então, se for com gama, é radioterapia. Se for uma terapia com radiações com outras frequências, pode ser de mais frequência baixa, pode, por exemplo, com infravermelho, também é fototerapia. Tudo bem? Se for com ultravioleta, fototerapia. Se for com gama, radioterapia. Reconheceram? Ótimo. Vocês vão encontrar na vida outras coisas. Bem abaixo de gama tem outra. Que no início, quando descobriram, era tipo, o que é isso? Que radiação é essa? É a radiação X. Desconhecida. Ela foi chamada de X porque era desconhecida mesmo, tá, gente? Foi chamada de raios X. Alguém conhece a utilidade? Se disser que não, tá mentindo. A maioria da população já tirou um dia um raio-x. Ou ficou na dúvida, tira ou não tira? E falar sobre isso requer também informação. Qual é a principal utilidade do raio-x? Um exame de imagem, né, gente? Aquele exame de imagem lá que todo mundo já ouviu falar. Que foi simplesmente uma mudança para ortopedia. O cara passar a ver o osso, como ficou. Se tem fratura ou não tem. É que o raio-x ele é absorvido pelo cálcio. E aí, se não tiver cálcio naquela região, o raio-x passa. Aí fica pretinho lá. Por exemplo, eu posso ver osteoporose com isso. Você faz lá o raio-x da coluna e você vê uns pontinhos pretos. Eita porra, aqui ó. Tá sem cálcio aqui ó. Tá passando aqui ó. Tá sem calcificação. Quebrou, fraturou. Ele vê lá, porque tá faltando o que, gente? Cálcio naquela região ali, atravessou, passou ali pelo osso, fraturou, quebrou, eu consigo enxergar. A principal coisa que a gente pode fazer com raio-x, com certeza, é o exame de imagem. A famosa radiografia, né? Exames de imagem, de forma específica, para ver os ossos. Mas fazer um raio-x é um negócio bem complexo, né? Quando você chega no hospital, a sala de raio-x está logo na recepção. É sempre nos fundos, num canto mais distante. A parede, meu querido, é desse tamanho assim, ó. Chumbo. Segurança total. Luz vermelha do lado de fora. E tem uma placa que chama a atenção sempre, que fica do lado de fora. Tem uma mulher grávida e um corte assim, ó. Mulher grávida não pode tirar o raio-x. Mas por que esse preconceito com a mulher grávida? Por que a mulher grávida
quais são as exceções? Qual o problema? Deixa eu contar um segredo aqui para vocês. Lá em biologia, quando vocês estão estudando a DNA, vocês estudam lá as bases nitrogenadas. Você lembra timina, guanina, lembra dessas coisas? As bases nitrogenadas, quando elas vão se ligar, aquilo requer uma certa quantidade de energia. É um processo energético formar a fita do DNA. Então as bases nitrogenadas, quando vão se juntando para ir formando a fita do DNA, lá na célula, por exemplo, aquilo é todo um processozinho bonitinho que requer uma certa quantidade de energia. Do nada, raio-x. Sabe o que acontece? O raio-x ele tem energia compatível com a formação das bases nitrogenadas. E daí, professor? Quando a base nitrogenada vai se formando, lá vem um raio-x. A base nitrogenada ia se ligar aqui e aí embaralhou. E na hora que embaralha a formação das bases nitrogenadas com a chegada dessa energia, acontece um negócio muito famoso, vocês conhecem, chamado mutação. E qual o problema? O problema pode atingir vários âmbitos e eu gostaria de comentar com vocês para vocês estudarem lá em biologia. O primeiro deles é que isso pode se multiplicar. Pode se tornar um problema, porque pode virar um tumor e isso por si só é um problema. A grande questão é porque a célula mutada ela pode simplesmente sofrer uma, digamos que, falha que comece a produzir aquilo que não é para produzir. Sei lá, ela é uma célula para produzir tecido adiposo, é para produzir um tecido específico e ela começa a produzir cabelo, unha. Ela começa a produzir uma orelha do nada. Tipo, e de repente, a gente, por defesa, forma um nódulo ali para englobar aquilo que está sendo produzido. Isso vocês vão estudar lá. Mas por que a mulher grávida? É porque lá em biologia vocês estudam 3 tipos de célula. Eu fico puto, presta atenção, vocês têm que aprender o básico. O cara chega e fala, tem 3 tipos de célula, a pessoa fica, 3? Célula? 3 tipos de células de forma global. Somática, embrionária e germinativa. Só tem essas 3. A pessoa não sabe nem isso. Aí ela quer entender a função dos hormônios. Ela não sabe que existe 3 tipos de células. Por que eu estou falando isso? Por que a mulher grávida? É porque a célula embrionária, ela tem uma coisa específica que acontece com ela. A velocidade com que ela se divide. É muito o que, gente? Muito rápido. Só que vocês também estudam em biologia que tem um sistema de correção. Que pode corrigir esse defeito causado por essa radiação que atingiu lá. Pode ser corrigido, pode ser eliminado. Vocês vão aprender também lá. Mas pode não ser. E na célula embrionária, como a divisão é muito rápido, pode se perder. Só que tem problemas mais graves. Acompanhem comigo. Por que a mulher grávida não pode tomar raio-x? Resposta. As células se dividem muito rápido. Se acontecer uma mutação, essa mutação ela vai se multiplicar. Um dos problemas para acontecer, má formação fetal. Vai acontecer necessariamente? Não necessariamente. Pode ser que o feto nasça uma criança linda e feliz? Pode. Ela pode crescer e com 5 anos ter um tumor e morrer? Pode. Pode não acontecer nada? Pode. Ela pode virar um adulto normal. Um homem adulto normal, casou com uma mulher adulta normal, sem nenhum tipo de problema, nenhum dos dois teve tumor, tudo normal. Tiveram um filho que teve tumor. Porque aí tem 2 tipos de células que a gente tem um pequeno problema, que são as embrionárias e germinativas, que passam para a próxima geração. Diferente da somática, que não passa para a próxima geração, uma mutação que aconteça nessa, as germinativas e as embrionárias, elas podem passar para a próxima geração. Então, por que é tão grave uma mulher grávida tomar um raio-x? Por isso. Uma vez uma mutação se multiplica e compartilhada entre 2 seres, ela vai ser partilhada para as próximas gerações. Em algum momento, isso pode se tornar algo mais o que, gente? Mais grave. Nas células germinativas só tem 2 opções, que são os óvulos e os espermatozoides. Para nós homens, a exposição ao raio-x na região dos testículos pode causar uma mutação nos espermatozoides. Só que para a gente é volátil. Por quê? Porque a gente produz e o tempo inteiro a gente tem uma produção constante. Então, a não ser que o cara vai engravidar a mulher hoje, eu vou engravidar minha mulher hoje. Só raio-x hoje eu estou sem poder, porque eu vou engravidar minha mulher hoje, não vou fazer. As mulheres têm que ter uma preocupação maior. Por quê? Porque os óvulos são permanentes. E uma hora ela vai usar algum. Por isso você já vai ter uma preocupação maior com a região uterina. Como assim, professor? Você vai fazer um raio-x de tórax, por exemplo.
Aí o carinha que tá lá, às vezes ele é mais preocupado, às vezes ele não tá muito aí não. Aí às vezes assim, a cinta tá um pouquinho longe. O que é a cinta, professor? Uma cinta de chumbo, pô, pra proteger a região do útero. Aí você vai fazer um raio-x na costela, pra que você vai deixar essa região aqui livre? Então você estudou pra isso, meu amor. Você tá lá na sala, você vai dizer assim, o senhor podia me dar aquela cinta de chumbo que bota aqui? Ele vai dizer assim, tá na outra sala, ó. Tem nada não, moça, não tô nem apressado, não pode pegar. Tô aqui tranquilo aqui, sem fazer nada. Pode ir pegar. Porque por olhar que a sala do raio-x é um negócio obscuro. O cara, você deixa você sozinho lá. Sala fria. Deitada lá, fica aí que eu vou aqui e já volto. O cara sai da sala. Vai lá fora, você escuta só um... O cara volta, deixa eu ver aqui se deu certo. Leva lá pra dentro. Infelizmente vamos ter que repetir. Essa palavra, vamos ter que repetir, já é horrível por si só. Professor, vou ter câncer porque eu tirei 2 vezes. Não, mas estatisticamente falando, os problemas podem o quê, gente? Acontecer por conta dessas repetições. Mas quer ver pior? Dentista. Você vai no dentista, gente, todos os conselhos ligados à saúde, todos, obrigam isso. Inclusive o de odonto. Quando você vai fazer raio-x do dente, tem que ter proteção da tireoide. Então você bota uma proteção no pescoço com chumbo. Mas aí é amiguinho e tal. Mulher, como é que estão as coisas? Bota lá uma chapinha. Tá tudo bem com você? Com o bicho do raio-x na mão, assim, aproxima aqui, bota lá, liga. E aí, gente? Ai, meu Deus, e o verão? De boa lá, sem a cinta no pescoço. Amiguinhos, vocês estudaram pra isso. Quando ela disser assim, vamos tirar um raio-x. Mulher, e a coisa, assim, aquele negócio de chumbo, chega? Pra botar, pra proteger a tireoide. Muitos vão dizer assim, não precisa. 2 coisas erradas. Primeiro que tinha que ter a proteção de chumbo. Segundo que ela não podia ficar na sala. É ruim pra ela. O cara que trabalha na sala de raio-x, ele se aposenta mais cedo. Insalubridade. Ambiente altamente insalubre. Porra, tem uma parede de chumbo deste tamanho na sala de raio-x. Você acha que é de graça? Pra guardar ali dentro daquele ambiente errado. Tá tudo errado ali. Fazer um raio-x, gente, é tipo assim, na dúvida. Sabe o que acontece às vezes? O paciente chega com o dedo. Aí o médico vai lá, pum, bota no lugar. Tá caralho, não quebrou não. Aí o médico vai lá, não, tá aqui, tá tranquilo o movimento. Não, quebrou não. Não desmitiu não, tá tranquilo. Tem como o senhor não fazer um raio-x pra ver? Porra, o médico tá dizendo que não precisa. Aí ele tá querendo economizar, certeza. Vai, eu quero fazer o raio-x, bota pra fazer. Não, gente, raio-x não é diversão, não é brincadeira. Professor, eu tô começando a ficar com medo agora quando eu for fazer um raio-x. Raio-x, eu vou ficar tipo... Cansa. Não, gente, não é assim. Mas eu também não posso tornar aquilo um ambiente de diversão, porque é sim perigoso, porque raio-x tem alta o quê, gente? Frequência, e quem tem alta frequência carrega muito o quê, gente? Energia. Essas radiações a gente chama de radiações ionizantes, elas podem ionizar as nossas células, porque elas também podem arrancar elétrons e podem produzir o que nós chamamos de radicais livres. O que é um radical livre, professor? Um ladrão de elétron. E ele pode roubar o elétron do lugar errado. E isso é uma coisa ruim. Acompanhe comigo, por favor. Tem gente que decide, eu estou querendo ter um câncer de pele. Nós sabemos que tem uma radiação de alta frequência chamada de radiação ultravioleta, que ela é estratificada em A, B e C. A camada de ozônio, graças a Deus, ela filtra A, B e C, de forma que ela elimina quase que 100% de C e só passa A e B. Então só chega aqui embaixo a atmosfera A e B. C nem chega. Chega essas duas. E essas duas, elas têm algumas coisas que são importantes. A radiação ultravioleta B, de forma específica, a faixa de B, ela é importante porque ela é precursora da vitamina D. A B de forma específica. Tanto A quanto B, quando atingem a nossa pele, se atingisse A, B e C, não atinge C, certo? Eu vou representar aqui, mas se atingisse a nossa pele, atingiria assim, ó, C, B e A. A teria uma penetração maior. Quem ionizar mais, interagiu mais com as nossas células, vai penetrar menos. Quanto maior a capacidade ionizante, menos penetra. Então, por exemplo, C tem a maior capacidade ionizante. A gente nem recebe aqui embaixo, tá bom?
A gente nem recebe. Mas se recebesse, era no máximo uma queratosezinha, na pele, superficial. A radiação mais perigosa que existe é A. Professor, mas vem cá. A não é menos energético que B, não? É, ó, a frequência de A é menor que a frequência de B, que é menor que a frequência de C. A energia de A, sendo assim, a energia de A, ela é uma energia menor que a energia de B, que é menor que a energia de C. Professor, o que determina se é A, B, C, se é X ultravioleta? A transição eletrônica. A depender do tamanho do salto, a frequência pode ser maior ou menor. Perfeito? Acompanhe comigo. Professor, por que B não é mais perigoso se B tem mais energia? Tanto A quanto B pode provocar mutação. Tanto A quanto B pode gerar câncer de pele. Mas por que A é mais perigoso que B? Porque A entra mais. O nível dérmico atingido por A, numa profundidade maior, é fisiologicamente mais perigoso, porque o dano e a mutação causada num nível mais profundo é mais perigosa. Sabe quando você vai pra praia e fica bem vermelhinho? Tipo, que fica dolorida a pele, dolorida? É UVB. Porque está mais em cima. UVA é mais abaixo. Eritema é o nome disso. Essa inflamaçãozinha na pele. Quando você deseja ter câncer de pele, fica lá na praia, eu quero. Tem gente que não, foi o acaso, esqueceu o protetor e tal, aí ficou. Tem gente que pede. Eu desejo. Um dia acaba tendo. Aí chega no dermatologista e se surpreende. Doutor, uma casquinha aqui, eu queria saber o que foi que aconteceu, não sei o que é. O médico olha em 3 segundos. Ele diz, câncer de pele. Ele pega a lupa, aproxima e acabou. É rápido o diagnóstico. Câncer de pele, meu amor, o nome disso. Você faz muita exposição ao sol, usa protetor? Aí ela com 42 anos pensando, caralho, quando eu tinha 20, os verões lá em Pirangi, com 22, 23, 24, 25, 26, 27, eu sempre querendo deixar uma cor a mais. Legal. Eu vou lembrar aqui para vocês coisas importantes. Temos algumas células que são importantes para nos proteger. Essa aqui se chama melanócito. Ela produz uma coisa que bloqueia a radiação ultravioleta. Se chama melanina. Por isso, pessoas com a pele mais escura têm uma probabilidade menor de ter câncer de pele. Estatisticamente falando. Por quê, professor? Porque melanina bloqueia a ultravioleta. E a pessoa transparente, mais clara, ela, estatisticamente falando, tem uma probabilidade maior porque a radiação ultravioleta passa com mais facilidade. Professor, tá resolvido então. Eu vou pra praia, tenho mais melanina e com mais melanina eu fico protegido. É, meu amor, o problema é o processo. Até lá. Ah, professor, mas eu não faço assim não. Eu vou para aqueles laboratórios que fazem, que a pessoa entra na caixinha assim, é tudo aprovado pelo Inmetro. Meu querido, só tem melanina se tiver radiação ultravioleta. Dito isto, eu não preciso falar mais nada. Se produziu melanina, é porque o melanócito foi ativado. Ele se foi ativado é porque passou radiação ultravioleta. Se passou, passou, meu querido. E se passou, você está na estatística do mesmo jeito, se não pior. E meus amigos, para quem mora em Natal, em João Pessoa, Natal é campeão de radiação ultravioleta. Não tem negócio de sozinho cedo, não. É torando sol a qualquer hora. Então a gente tem que passar protetor. Então, não é porque é a indústria, eu preciso botar bloqueadores solares, porque nós sabemos das consequências. Minha filha, quando era bem pequenininha, ela reclamava. Fica um negócio, às vezes, um protetor meio encebado, ela ficava, papai, pega areia, não sei o quê. Eu disse, filha, senta aqui, chegue, para papai dizer uma coisa para você. Google, câncer de pele, imagens. Papai, olha só. Papai, o que é isso? Isso aqui são pessoas que não usaram protetor solar. Olha só, né, pai? Estranho. Ele disse, ai, meu Deus. Não, mas pai também não vai exigir que você bote protetor solar, não. Igual cinto de segurança. Eu nunca exigi. Só, ela era pequenininha. Quando era pequenininha, eu tinha que estar com cinto. Chore, não chore, nem que botasse um cadeado. Mas botava. Cresceu um pouquinho, começou a querer tomar decisões, né? Que com 2 anos hoje a criança já toma decisões. Eu não quero fazer isso. Tipo assim, você fica vendo a criança falando, você fica pensando que tem uma pessoa dentro dela, né? Ela explicando as coisas.
Eu não quero, porque não sei o que. Esse papai vai mostrar um videozinho aqui pra você animado aqui. Vídeos, airbag, bonecos. Cadeirinha sem cadeirinha. Papai, olha aqui, ó, com cadeirinha o que acontece. Ó, com cadeirinha, tá vendo? Ó, com cinto, bonequinho. Sem cadeirinha, bonequinho. Braço pra um lado, perna pro outro. Calma, gente, era só o bonequinho, ela era pequenininha, então ela não ia entender muita coisa. Tá vendo, pai, ó, os braços, as pernas, e ela com o olho desse tamanho. Se ficar sem a cadeirinha, papai, diz, sou didático e simples. Nunca levei minha voz pra... Eu só converso com minha filha assim, baixinho, às vezes até me abaixo assim pra conversar com ela assim. Nunca mudei o tom de voz. Poucas palavras e sempre tentando explicar pra ela que a vida funciona assim. Resultado, entrou no carro, ela dá logo o corretivo. Por que você tá sem cinto? Você sabe não que pode morrer? Porque assim, ela foi crescendo, ela tá com 9 anos. Então ela vai me vendo ser agressiva em relação a algumas coisas na comunicação, do tipo, a pessoa que tá sentada atrás de mim, ó, tu que tá sentado atrás aí, ó. Ou tu bota o cinto, ou tu sai dessa posição pra outra, porque aí tu pode ficar no meio. Porque se tu ficar no meio, tu passa direto assim, ó. Pega no para-brisa e morre. Agora, atrás de mim, tu vai bater na minha cadeira, aí tu vai me matar e eu tava de cinto. Por quê? Porque as pessoas têm um probleminha de botar o cinto quando senta atrás. É problema mental mesmo da gente. Tipo, sentou na frente, bota o cinto. Mas atrás, não. Você parou pra pensar o tamanho da loucura disso? Sabe por quê? Porque a gente aprendeu que bota na frente, porque os guardas, eles vêm se estiver na frente. Se estiver atrás não tem problema. Tanto é que o pai lembra quando vai passando na PRF. Vai chegando na PRF, o pai olha pra trás, ei, tá todo mundo sem cinto? Olha a preocupação do pai. Não é morrer, é levar a multa. Capotou, morreu, todo mundo, não tem problema, ficou só ele vivo. Meu Deus, tava todo mundo sem cinto. O que aconteceu, gente? Só eu que tava com cinto. Igual ao pai que bota o capacete e anda com o filho no tanque sem o capacete. O cara bota o capacete, mas o menino pode ficar atrás sem. Bota o cinto e a criança fica atrás sem. Ou seja, o pai tá salvo, a criança pode morrer. E é por decisão dele. Tá decidido, ó. A criança morre. Ah, não, capotou, cabeça para um lado, perna para o outro. Aconteceu uma fatalidade. Qual foi a fatalidade? O pai pegou o menino, deixou ele sem um cinto dentro do carro, o carro capotou, ele ficou vivo, o menino morreu. Ele matou o menino. Ai, professor. Essas verdades às vezes nos assustam. Pois é, por isso salvem vidas, usem o cinto de segurança. E bloqueador solar, que evita câncer de pele. Professor, mas eu uso um óleo bronzeador com fator de proteção. Criatura do caralho, melanócita só produz melanina se radiação ultravioleta, não tem ou bloqueia ou não bloqueia. Agora, tem 15 minutinhos? Tem. Minha filha já chega na praia, ela já sabe. Tem 15 minutinhos de alegria, sem protetor. Mas ela mesmo, passou um tempinho, às vezes acho que ela já sente um negócio esquentando, ela fica imaginando a pele dela com câncer de pele. Ela já chega. Papai, pelo amor de Deus, o protetor que eu esqueci. Acabou, passou. Vai lá se divertir. Só que o protetor tem que repetir, certo? O cara vai pra Pirangi aqui, 10 horas da manhã, bota o protetor em casa, 10 horas da manhã, fica o dia todinho. Vai pra casa de um amigo, toma banho, sai, volta. Aí chega em casa, 5 horas da tarde, a mãe pergunta, passou o protetor não? Eu disse, passei. 5 horas da tarde. Meu amigo, se o fator de proteção for 60, os caras costumam fazer uma minutagem com isso. Que é tipo, fator 60, 1 hora. Tem que repetir. Bota de novo depois de 1 hora. E a pessoa passa 8 horas na praia. Aí todo assado, a culpa é do esse protetor velho que não presta. Meu amigo, você tomou banho, se esfregou, passou a toalha, aí ainda tem assim, não sai na água. E vai sair com o quê? Você vai ter que ir em um lava-jato, fazer uma... Então, usem protetor solar. Abaixo do ultravioleta, tem uma radiação que a gente chamamos de luz visível. A luz visível, ela tem um intervalo, né? O intervalo é violeta, anil, azul, verde, amarelo, alaranjado, vermelho. Eu odeio negócio de macete. Sabe mais pra quem gosta? V, A, A, V, A, A, V. Pra quem gosta do macete, violeta, até lá embaixo a cor vermelha. Está acima do violeta é ultravioleta, está abaixo do vermelho é infravermelho. Nós só temos a capacidade visual de enxergar do violeta a o vermelho. Tem alguns animais que extrapolam, como algumas cobras com falsetas loreais, que conseguem ver o infravermelho. Não é o nosso caso. Lá na nossa retina tem algumas células. Fotocélulas. Chamadas de cones e bastonetes. São os cones e os bastonetes. Os cones são responsáveis por diferenciar as cores. Mas não são quaisquer cores. Os cones, eles são especializados.
Os cones são especializados em RGB, vermelho, verde e azul. Tem cone para interpretar vermelho, cone para interpretar verde e azul. Mas como essas são as cores luz primárias, qualquer cor pode ser interpretada com as três juntas. Porque todas as cores têm origem nessas três, que inclusive juntas dá branco. Mas esse é um assunto que a gente vai estudar lá em ótica. Em outro momento a gente vai conversar sobre isso. Inclusive isso aqui pode gerar um problema chamado de daltonismo. O daltonismo é um problema nos cones, é a interpretação das cores. Você pode ter um problema no cone que interpreta vermelho, verde ou azul. Por isso, nem todo daltônico é igual. Existem daltônicos o quê, gente? Diferentes. Que olhem para as cores e vejam cores diferentes um do outro. Porque o problema pode ser diferente. Porque pode ser num cone diferente. Os bastonetes é aquilo que diferencia claro e escuro. Tem a ver com intensidade luminosa. Questão do Enem. Da última aplicação. Só isso. Bastonete, intensidade luminosa, questão feita. Deixa eu contar um segredo pra vocês. Toda prova, toda, 100% delas, vai falar sobre isso. Ou sobre isso, ou sobre isso, ou sobre o daltonismo, ou sobre as cores. Sempre, todas as provas. Aí você fica, professor, então tá na mão, macete. Isso. Mas é pouca coisa? Não. É muita coisa. A gente tá falando só de algumas coisas. Existem outras milhares de coisas que a gente vai falar. Mas isso aqui é uma habilidade que vocês precisam desenvolver porque vai cair na prova. O que está na luz visível também pode ser interpretado e a gente estuda lá, quando o professor está dando lá, por exemplo, as plantas, por exemplo. E aí ele fala lá de fotossíntese. Ele fala da síntese da luz. Ele vai falar lá sobre alguns pigmentos, como por exemplo clorofila, mais famosinho, né? Clorofila é um pigmento que reflete a luz verde. Atenção, por favor. De acordo com a necessidade, o pigmento ele é de uma cor diferente. Exemplo. Eu não quero muito verde, porque o verde não vai me dar uma capacidade fotossintética muito grande. Não vai ser tão eficiente. Evolutivamente falando, a clorofila é verde porque ela reflete o verde que é menos útil e absorve quem, gente? O resto que é mais útil. Vou dar outro exemplo disso. Não sei se vocês sabem, mas no mar, as cores, elas atingem níveis de profundidade diferentes. Não sei se vocês sabem disso, mas, por exemplo, o vermelho entrou um pouquinho, some. Lá no azul, eu consigo ter uma profundidade bem maior. Então, nível de exemplo, presta atenção, evolutivamente falando. As microalgas que vivem em grandes profundidades, elas não podem, atenção, elas não podem ter pigmento azul, né? Por que não, professor? Caralho, só chega azul. Essas microalgas não sobreviveram. Por quê? Porque no fundo só chega azul, meu querido. Se for azul, vai refletir azul. Se refletir azul, vai ficar com nada. Por isso essas microalgas têm pigmentação normalmente vermelha. E por isso normalmente você não vê elas. De vez em quando, tem uma morte em massa de algumas microalgas de grande profundidade, elas sobem e vocês veem uma mancha no mar vermelha das microalgas que vivem em grandes profundidades. Mas por que lá embaixo ninguém vê, professor? Porque não chega vermelho, amor. Se não chegar vermelho, ela não vai refletir. Ótimo, porque como o pigmento é vermelho, ela absorve o resto. Porque eu preciso absorver quem? O azul, porque é ele que chega lá embaixo. Ah, não pode ser azul. Consegue entender que o pigmento ele é seletivo? O pigmento ele serve para ter a cor que não é necessária. Então, clorofila, ela não quer o verde. Ela vai refletir o verde. E o resto, ela vai absorver. Show de bola? Que legal. Isso é um assunto também frequente na prova. Eu quero, na aula de hoje, só falar dessa habilidade o tempo inteiro, que é para vocês olharem para cá e pegar todas as provas do Enem. Todas. E ficar vendo isso aqui toda hora.
Dizer, caralho, é mesmo, pô, professor, adivinhou? Não, meu filho, uma habilidade que você precisa para fazer a prova. E ela não vai mudar. Habilidade. Interação, radiação, matéria. Só tem isso para cobrar. O infravermelho serve para quê? Alguém tem uma noção aí? No dia a dia. E tem uma coisa que a gente usa infravermelho todo dia. Controle remoto. Isso aqui é todo dia. O que mais? Câmeras. Câmeras de visão noturna. Elas captam infravermelho. É porque, na verdade, o infravermelho é uma radiação chamada de radiação térmica. Ondas de calor. A gente pode captar. Por exemplo, a gente emite. Lá no Big Brother, tem a câmera que capta infravermelho. Então, se a gente pegar os Big Brother tudinho, pô, se tu olhar os primeiros Big Brother, a qualidade da câmera que tinha, a pessoa só via os dentes da pessoa. Não via nada. Na areia via uma bochecha, um negócio, não via o corpo. Eu falei os dentes tirando onda, tá? Mas você via só alguns lugares de temperatura mais do que, gente, elevada. Hoje não, você vê o corpo todinho, de boa. Os móveis. Por quê? Porque o grau de captação do infravermelho é muito superior. Então você consegue ver, caracterizar algumas coisas de forma muito mais específica. Tudo bem? Que bonitinho. Controle remoto, uma aplicação. Captura do infravermelho de forma geral. Tem mais? Tem. Tem uma coisa que a gente chama de fototerapia. Lembram disso? Falei já só no final de hoje. É terapia usando luz. Inclusive na fisioterapia, quando você está fazendo fisioterapia e está fazendo tratamentos térmicos dos tecidos, dos músculos, é comum se usar infravermelho. Que aí você bota infravermelho porque ele atinge níveis de profundidade elevado. O infravermelho na pele consegue atingir níveis de profundidade elevado. Só para a gente entender aqui, ó. Tá aqui a pele, certo? Ó. Infravermelho na pele. Infravermelho. Aí vem a luz visível de todas as cores. De todas as cores, aqui penetra menos é o violeta, tá? Mas eu vou resumir aqui meu negócio. Luz violeta. Depois vem ultravioleta. Aí já vem alguém e toma a conclusão mais absurda que vocês já devem ter ouvido falar. É muito comum o professor de biologia falar isso, sabe? Desse quando acaba dar um corretivo neles, para eles não falarem mais, mas eles falam porque faz sentido, tá? Olha, eles assim, ó. Porque às vezes o cara quer falar de física um pouquinho também na aula e vai dar uma incrementada e fala uma besteira. Então preste bem atenção. É muito comum. Tem uns cursos online de biologia aí que chega a ser cômico algumas coisas, mas o pessoal adora. Porque aí fala pouco, você acha que aprendeu e dá tudo certo. Aí tem um professor que esse dia falou assim, olha, é muito simples, ó, preste atenção, lá em física vocês aprendem lá, ó. Não esqueçam, os menores comprimentos de onda são os que ionizam mais e, portanto, penetram menos. Deixa anotado aí. Não anote não, caralho, tá errado. Tá não, professor. É porque ele está fazendo uma observação para esse intervalo aqui, ó. As maiores frequências têm menor comprimento de onda, é quem penetra menos porque ioniza mais. Até aí tá lindo. Mas me diga uma coisa, como é que funciona o raio-x, hein? O raio-x atravessa a pele, o raio-x? Só não atravessa quem? Os ossos. Então, raio-x... passa, né? Engraçado, não? E a radiação gama? A radiação gama atravessa o quê, gente? Tudo. E a história de quem tem mais energia penetra menos? Vai de água abaixo. Só serve entre o infravermelho e o ultravioleta. Não serve para tudo. Estamos falando de quem aqui, gente? Da pele. Parem de querer decorar as coisas. A pele. Funciona assim. Agora é verdade que quem tiver a maior capacidade ionizante penetra menos. Por exemplo, para a nossa pele, quem tem a maior capacidade ionizante é ultravioleta. É quem tem maior compatibilidade com os nossos níveis de energia. E por isso a gente absorve muito. Então, quem penetra menos no nosso corpo é a radiação ultravioleta. É a radiação menos penetrante no nosso corpo de forma geral. E ainda é muito danosa. Por quê? Porque apesar de, tem um certo nível de penetração. E não decore isso. Você lembra que eu falei da água ainda há pouco? Eu vou voltar a falar disso lá em ótica, tá? Mas deixa eu contar um segredo a vocês. Na água isso aqui não tem nada a ver. Repito.
Na água isso aqui não tem nada a ver. Professor, como é que explica o negócio da água? Não é hoje. É em ótica que a gente vai aprender. Não é hoje que eu vou nem comentar. Mas eu vou explicar para vocês. Não se preocupem. Também tem a ver com interação, radiação, matéria. E logo abaixo, para encerrar, o nosso espectro tem quem, gente? As ondas de rádio e as micro-ondas. As ondas de rádio, aquelas que representam lá assuntos atuais, como por exemplo 5G e 4G. Aquelas que representam sinal digital, sinal analógico. Não é porque era analógico e agora é digital. Acabou o analógico, vamos só para o digital. Todo tipo de comunicação, senhoras e senhores, está aqui nas ondas de rádio. Você querendo ou não, chegamos no momento da vida em que todo tipo de compartilhamento de informação será através de ondas eletromagnéticas. Senhoras e senhores, vocês viverão um mundo completamente diferente. Alguns já vivem, mas todos vocês que estão aqui, daqui a 10 anos terão uma casa inteligente. Ninguém, absolutamente ninguém, vai chegar em casa e apertar um botão para ligar uma lâmpada. Vocês vão chegar e vão pedir para ligar. Vai ser comunicação de voz ou temporal. Você chega sempre 7 horas da noite em casa, seu ar-condicionado vai ligar sozinho, sua TV liga sozinha, a lâmpada liga. Isso é realidade, certo? Algumas pessoas já estão fazendo isso em casa. O uso da Alexa, por exemplo, é muito comum, inclusive. Alexa, liga a TV. Alexa, desliga. Alexa, luz azul. Alexa, luz vermelha. Luz de cabaré. Luz de alegria. Luz da festa. E aí você pode fazer essa comunicação, toda ela através de quê, gente? De ondas de rádio. E você não pode ser uma pessoa sem noção. As ondas de rádio são ondas de frequência o quê, gente? Muito baixas. Não são radiações o quê, gente? Ionizantes. Então não seja sem noção. O que é que eu vou pedir para vocês nas próximas 40 semanas desse ano? Aprendam o espectro eletromagnético. Saibam as relações que cada radiação tem com alguma coisa. Porque isso cai no Enem todo ano. Tudo está escrito aqui, ó. No mínimo 5 ou 6 questões da prova, todo ano. Tudo bem? Lindo. Mas, falando de estrutura da matéria, eu preciso conversar com vocês outras coisas que também são relevantes. Hoje, na nossa aula, a gente estava falando de pouco de instabilidade nuclear, reações nucleares, fissão nuclear, liberação de energia e... Bebam água. Obviamente, vocês aprenderam, entenderam que quando se trata de fissão nuclear, trata-se de uma liberação de energia gigantesca. Certo? Certo. Último tema complexo da nossa aula de hoje, para a gente fechar a nossa aula de estrutura da matéria e vocês pensarem 2 vezes para lembrar da estrutura da matéria e ridicularizar esse tema de alguma maneira na hora dos seus estudos. Próxima vez você vê um videozinho daquele de que modelo latão, para quê? Estrutura da matéria. É porque a pessoa nem sabe do que ela está falando, tá bom? Mas a gente fica só assistindo e vendo, né? Legal. A gente vê muita bobagem na internet hoje e a gente vê muita gente arrependida também. Mas às vezes, né, o grau de ilusão é muito elevado, porque para as pessoas o que importa mesmo é a sensação de estar aprendendo. Porque quando a sensação de estar aprendendo é legal, você fica bem, o seu ego se eleva, você fica feliz e não é aprovado. Mas você fica repetindo, até um dia conseguir. Afinal, existem os fantasmas que são aprovados por alguns métodos altamente revolucionários. Venham para cá e seja aprovado você também. Aí é um método revolucionário que não aprovou ninguém. Aí tipo, tem 2 pessoas, 3. Venham para cá, temos 72 pessoas para te ajudar a ser aprovado. São 72 pessoas que foram aprovadas e estão aqui. Elas não foram aprovadas no método, não. Mas elas foram convidadas para enganar as outras pessoas e dizer que tem um método revolucionário e fácil. Toda vida que usarem a palavra fácil, repito, fujam. Isso se alguém estiver cometendo o erro de estar fazendo um curso errado na internet. O curso mais errado que se faz na internet se chama biologia. É o curso mais errado que as pessoas fazem, porque elas querem só o raso, porque biologia é bastante complexo. Sem criticar nomes específicos, mas indicar nomes específicos, vocês façam cursos
específicos. Quem é da nossa cidade natal, João Pessoa, outras, tem cursos presenciais muito bons e cursos online também de casa, muito bons também, tá? Então, cuidado com o curso que vocês fazem e as consequências disso na hora da prova. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu falei hoje sobre um negócio chamado LHC, logo no início da aula. Daqui a pouco vai ter uma aula que a gente vai falar de acelerador de partícula. Bicho, quando um professor chegou para mim e disse assim, imagine um próton sendo acelerado e atingindo um anteparo. Calcule a velocidade que um próton atinge um anteparo. Aí eu sentado na cadeira observando, olhando assim, meu Deus do céu, o que diabo eu quero encontrar a velocidade que um próton atinge um anteparo, pô? Isso é útil em quê? Vou até me ajeitar aqui agora. Vocês vão anotar o seguinte hashtag assim, ó. Aceleradores de partícula. Nunca mais você vai dizer isso. Por que danado eu vou estudar um acelerador de partícula, professor? Vamos entender. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Já ouviu falar em Albert Einstein? Com certeza. Por mais desinformado que você for. Albert Einstein é um dos cientistas mais conhecidos do planeta. Agora me diga 3 coisas que ele fez. Muita gente não sabe nada e algumas... Não, teoria da relatividade. Eu lembro que ele tem negócio daquela teoria das coisas, tempo, espaço, não sei o que, um negócio assim que ele faz. A maioria das pessoas vai morrer sem saber de nada. Vai saber quem é, mas não vai saber o que foi feito. Nesse momento, em alguns minutos, vocês vão sair de um grupo no planeta e vão entrar num grupo seleto que sabe algumas coisas que não é democratizado para o planeta inteiro, nem para todo mundo. Certamente todo mundo que está aqui já ouviu uma fórmula, essa fórmula aqui, ó, E igual a mc ao quadrado. Sabe por quê? Porque essa é a fórmula mais famosa do planeta. Não é força igual a massa ou aceleração. É E igual a mc ao quadrado. Essa é a equação mais conhecida e desconhecida. Por quê? A pessoa já viu, mas não tem menor ideia do que ela representa. Eu vou ser prático, rápido e direto para vocês. Por que os principais aceleradores de partículas foram criados? Por favor, todo mundo aqui agora. Albert Einstein era um ser humano que não era muito bem quisto por muitos outros cientistas, por diversos motivos. Por plágio, por várias coisas que aconteceram. Mas, entre as coisas ruins, aconteceram coisas boas, e ele fez muitas coisas que foram importantes, de fato. Só que uma das coisas mais importantes que ele fez fazendo um plágio quase que total. Ele ganhou um prêmio Nobel por isso. Então, a maior revolta dos cientistas é por esse prêmio Nobel que ele ganhou. É como se ele tivesse ganhado um prêmio Nobel por uma ideia que era de outra pessoa. E a galera é revoltada com isso. Professor, eu não quero saber disso não. Deixa eu explicar uma coisa pra tu. Os caras são putos com ele. Mas, professor, o que é que isso tem a ver do cara ser puto? Você já ouviu falar na velocidade da luz? Com certeza, né? A velocidade da luz é a maior velocidade que existe na natureza. E Einstein postulou. Acompanhe comigo. Einstein postulou. A maior velocidade que existe é a velocidade da luz. Apenas as ondas eletromagnéticas podem viajar na velocidade de quem? Da luz. Que é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Uma velocidade gigantesca. O pessoal tem que decorar isso? Não, não, não. Só saiba que é a maior velocidade. Einstein postulou. É impossível um corpo, uma partícula portadora de massa, atingir a velocidade da luz. Ponto. Como é que é, professor? Albert Beto postulou. É impossível. O que é impossível? O que é impossível? Atingir a velocidade de quem? Da luz. Pronto. Agora, vocês sabem um postulado de Einstein. Einstein postulou que era impossível atingir a velocidade da luz. Vocês vão aprender agora por que criaram o acelerador de partícula. Você acelera uma partícula para a velocidade da partícula aumentar, correto? Qual era o objetivo dos caras? Refutar Einstein. Qual foi o objetivo de criar um acelerador de partícula? Refutar Einstein. O que eles queriam? Pegar uma partícula e passar da velocidade da luz. Se eles fizessem isso,
quebrava o que Einstein tinha dito. Aí fizeram uma homenagem póstuma com esse experimento. Por quê, professor? Lembra da fórmula que eu falei? O nome dessa fórmula se chama equivalência massa-energia. Atenção todo mundo agora que a gente vai dar uma subidinha no nível da aula para um pontinho que muita gente jamais na vida vai atingir. Portanto, atenção todo mundo, certo? Essa equação se chama equivalência massa-energia. Massa se transformar em energia, todo mundo sabe, né? Porque se eu pegar, sei lá, um fósforo, queimar, uma massa ali, que virou energia, eu estou vendo ali acontecer. Só que Einstein trouxe essa proposta aqui, ó. De energia virar massa. Só que calma, certo? Ele não disse que os átomos iam parir átomos, e aí tipo, ia ter um filhinho de átomos e a matéria ia crescer, porque a massa ia crescer do corpo. Não é isso. Deixa eu explicar bem de forma bem direta e simples para vocês. A sugestão dele, inacreditável. Ninguém acreditava naquilo. Era incomestível a ideia. Ele disse assim, ó, imagine um corpo com 1 grama. Quando esse corpo atinge velocidades muito grandes, próximo à velocidade da luz, 10% da velocidade da luz, esse corpo que tem 1 grama vai começar a se comportar como se tivesse, por exemplo, 1 quilograma. Como assim, professor? A gente vai estudar em física um negócio chamado inércia. É um assunto do 1º ano. Inércia. A inércia está relacionada à dificuldade que o corpo oferece para alterar a velocidade. Por exemplo, um corpo leve, eu acelero ele fácil. Se ele tiver uma massa maior, é mais difícil. Foi o que Einstein disse. Quanto mais rápido um corpo deslocar, mais difícil vai ficar de aumentar a velocidade dele. Aí alguém já deve estar pensando, ah, pode crer, quando eu estou andando no carro. Não, cara, não tem nada a ver. Tem nada a ver com sua vida e você andando de carro, nada. É uma velocidade gigante. Foi o que Einstein disse. Quando o corpo começa a andar muito rápido, parte da energia que é fornecida a ele, ao invés de se transformar e gerar velocidade, se transforma em quê, gente? Em massa. Não matéria, mas dificuldade. Resultado, quanto mais rápido um corpo anda, mais difícil fica de aumentar a velocidade dele. Daí Einstein dizer que é impossível atingir a velocidade de quem? Da luz. Senhoras e senhores, preste atenção em 2 ideias que eu sei que para muita gente ainda é surpresa. 100 anos atrás também foi, tá? 100 anos atrás, 100 pessoas quase estavam numa sala, inclusive Niels Bohr, Planck, essa galera todinha. Tava todo mundo lá, Heisenberg, essa galera todinha se conhecia lá. Quando ele começou a falar, todo mundo saiu da sala, ficaram 3 pessoas assistindo. Porque todo mundo ficou, é o que esse doido tá dizendo? Me vai te lascar, que o quê? Que a massa, vamos embora, o tempo, não sei o quê. Todo mundo foi embora. Deixa eu explicar para vocês. Qual foi o objetivo dos caras quando fizeram o acelerador? Refutar quem? Einstein. Era refutar o quê? Refutar o quê? Einstein disse que era o quê? Para resumir, tudinho. Resumir tudo. O que é que Einstein disse? É impossível atingir a velocidade da luz. Ponto. E o acelerador foi criado para quê? Para tentar atingir a velocidade da luz. Mas os caras foram mais. Os caras estavam pensando além. O que é que eles disseram? Vamos logo passar com sobra. Eu quero sobra. Que é para essa ideia ser exterminada. Negócio de não pode atingir. Que história que não pode? Isso a gente dá energia. Quem dá energia, meu amigo, pode. O negócio é ter energia. Fizeram os aceleradores e disseram, vamos botar energia. Essa parte que eu vou falar agora de forma específica, a gente vai ver no curso ainda. Trabalho da força elétrica e tal. São coisas que a gente vai estudar ainda. Peço licença poética só para representar numericamente. Ninguém se assuste. Quem já estudou, vai entender. Quem não estudou, não vai entender, mas eu vou explicar depois. Repito, são só 30 segundos. A gente vai aprender lá em eletrostática que o trabalho da força elétrica é igual a carga vezes a diferença de potencial. E que o trabalho da força elétrica é igual à variação da energia cinética. Em resumo, quando você bota energia, você consegue aumentar a velocidade. O resultado matemático, de forma simplificada, seria mv ao quadrado sobre 2 igual a Q vezes U. Aí os caras pensaram, tarefa fácil. Eu tenho a carga de um próton. Eu tenho a massa de um próton, que é constante a massa do próton. Resultado, se eu tiver DDP suficiente, eu vou passar da velocidade que eu quiser. Basta ter quem? A DDP necessária. Foi o que eles fizeram? Botaram a DDP necessária. Com sobra.
Bora botar no acelerador, bota a força, vai lá, acelera a carga. Era para passar na velocidade da luz. E foi o que aconteceu? Ah, meu Deus do céu. Acharam aproximadamente 1% da velocidade da luz. Os caras disseram, não, tá errado. Isso aí foi falha. Repete, vai. Bota mais energia na porra aí. Isso aí, pelo amor de Deus. Chegou uma hora que eles disseram assim, parece que a gente, né, montou. Foi legal, mas parece que realmente não tá batendo, né? Senhoras e senhores, vocês não estão entendendo o que aconteceu. Uma homenagem póstuma dupla. Por quê? Não provaram. Eles provaram que Einstein estava o quê? Certo. É impossível atingir a velocidade da luz. Aí Einstein lá se mexeu no... Obrigado. Mas não foi só isso não. Porque a pergunta era o seguinte, ei porra, mas peraí. A gente tá dando energia. E a pergunta era, e a energia tá indo pra onde? A energia tá virando o quê, gente? Massa. Ou seja, meus amigos, provaram o quê? Duas coisas em um só experimento que Einstein nunca fez. Einstein nunca provou que isso era verdade. Nunca. Fizeram um serviço para ele querendo refutá-lo. Os caras tentaram refutar e deram um presente para ele. Provaram que era impossível atingir a velocidade da luz. Além disso, provaram que de fato a energia pode converter em quê? Em massa, com um experimento maravilhoso nos primeiros aceleradores de partícula. O tempo passou, até hoje tentam. Existem alguns artigos publicados de que algumas pessoas conseguiram atualmente. Ponto. Esqueçam isso, se vocês lerem em algum lugar, porque o que importa pro Enem no momento é não atingiram, não foi. Os caras chegam a 98, 99, com a quantidade de energia milhares de vezes maior do que seria necessária se a massa fosse constante. Então, para vocês todos que vão fazer o Enem, a maior velocidade que existe é a velocidade da luz. É impossível a matéria atingir a velocidade da luz. E isso é um postulado de quem, gente? De Albert Einstein. Os aceleradores foram passando. Esse aqui é os primeiros, os primórdios. Era assim que funcionava. E para fechar, meu amiguinho, como é que funciona isso atualmente? Atualmente tem ano, foi inaugurado em 2009, LHC, com sede na Suíça, CERN. O maior acelerador de partículas do planeta, a maior máquina do mundo, tem apenas e tão somente 27 quilômetros de extensão. 2 países cortam. Senhoras e senhores, esse acelerador tinha um objetivo. Diferente de quem? Desse. E se vocês souberem disso, vocês estão num patamar científico muito elevado. Em pouco mais de 30 minutos. Qual foi o objetivo do LHC? Foi notícia mundial. Todos os jornais do planeta falavam sobre o LHC. E das possíveis consequências. Meu Deus, e se explodir? Pode acabar com um raio gigante. E se gerar tanta energia que engolir a Terra. Tem gente que dizia que ia gerar um buraco negro. Tipo, engolir a Terra. Ia sucumbir. Sabia-se que ia liberar muita energia. Professor, mas o LHC fez o quê? Tá curioso agora, né? Então vamos lá. O que foi feito lá? Qual era o objetivo de fazer? Tem um camarada chamado Higgs, que ele disse que existiria uma subpartícula que deu origem a tudo na teoria do Big Bang, que se chamaria bóson. Lembra que eu anotei para vocês? Bóson de Higgs. Esse cara disse que esse bóson deu origem a tudo e que provavelmente se conseguíssemos partir um próton, fissurar um próton é formado por quantos quarks? 3. Provavelmente, se a gente conseguisse separar os quarks, a gente encontraria quem, gente? Os bósons. Foi isso que ele disse. Que assim seja. Pegaram o acelerador, que tem raios menores, aí ó, acelera os prótons.
Aceleraram e jogaram num raio maior e botaram para os prótons se encontrarem. Colisão hadrônica, próton com próton. Quando os prótons baterem, eles vão se partir. Chama-se também de fissão dos hadrons. Tipo fissurar o núcleo do átomo, agora a gente vai fissurar um próton, torar ele em 3 bandas. Senhoras e senhores, qual era o objetivo? Vamos ser prático, limpo e direto. Qual era o objetivo do acelerador? Descobrir se existia ou não quem? Os bósons. Ponto. Eu gosto de ser prático. Qual era o objetivo? Descobrir se existia ou não os bósons. Esses teriam dado o quê, gente? Origem ao universo e a tudo que o compõe. Por isso que diziam que ele ia simular os momentos iniciais do Big Bang. Por isso que falam isso. Senhoras e senhores, foi o que foi feito? Hadrons, que podem ser prótons, colidiram. E quando eles colidiram, repetiram o experimento milhares de vezes. Eles espalharam os quarks. E quando os quarks foram espalhados, perceberam o rastro deixado por uma subpartícula que foi chamada de bóson. Senhoras e senhores, foi provada a existência dessa partícula quando se partiu os prótons e encontraram essa subpartícula de forma específica. Senhoras e senhores, essa subpartícula foi chamada de partícula de Deus. Quem já assistiu um filme chamado Anjos e Demônios, já deve ter visto lá que os cabas carregavam de um lado para o outro os bósons. Que não pode, tá? É impossível aquilo. Acaba carregado dentro de um potinho, para um lado e para o outro. Pega aqui, cuidado, os bósons aqui dentro, não pode, não tem como, certo? Ela foi chamada partícula de Deus. Infelizmente, a desinformação na vida, no mundo, é uma coisa terrível. Parece que as pessoas fazem questão de falar coisas ruins, mesmo quando não tem contexto. E aí, pelo mundo inteiro, quando isso foi provado, várias religiões se manifestaram. Por quê? Porque era tipo assim, lá onde acreditam em Jeová, chamava partícula de Jeová. Aqui na América, partícula de Deus. O cara nunca estudou nada. Aí quando falaram isso no noticiário, a primeira coisa que o cabo fez, estudou nada. Aí tava lá o cabo, tá vendo? O ser humano agora, gente que descobriu a partícula de Deus. Ó. Aí o mundo vai acabar. Vai acabar, certeza. Agora estão dizendo agora que são Deus agora, ó. Que agora vão fazer as coisas agora de Deus agora. Caralho, velho. Foi uma tentativa frustrada de fazer uma composição cristã, falando da nossa religião. Qual foi a ideia? Descobrimos a partícula que Deus usou para dar origem para o universo, ou seja, era uma tentativa falha de juntar o criacionismo com a ciência. E os caras conseguiram ainda botar ainda no fogo um negócio desse. Qual é a ideia, meus amigos? Essa deve ter sido a partícula usada por Deus para dar origem a tudo. Por quê? Porque é ela que deu origem a toda a matéria. Então Deus chegou lá e gerou o Big Bang. Essa era a ideia. Aí os caras corromperam uma ideia que era massa, que era tipo assim, estamos assumindo que a gente não tem mais temporalmente como explicar algumas coisas. Deus pegou essa partícula, juntou lá, explodiu e gerou toda a matéria. Só que aqui foi descoberta outra coisa. A quantidade de energia era tão grande que ia ser liberada, que os caras sabiam disso, que a temperatura é aproximadamente menos 270 graus Celsius na parte externa. Para que isso? Para conseguir receber o que, gente? Calor. E aí, o que é que vocês vão anotar? Nesse dia, aconteceu uma das maiores descobertas dos últimos tempos. Senhoras e senhores, quando se partiu os prótons e separou os quarks, houve a maior liberação de energia por matéria já vista antes. Nunca visto antes. Desculpem. O que é que vocês vão anotar aí? Lembra da fissão nuclear? Não libera muita energia? Separar um núcleo do átomo? Não libera muita energia? Libera. Fusão nuclear não libera muita energia? Libera. Meus amigos, nada, absolutamente nada, é comparado, nem de longe, a quantidade de energia que é liberada quando os quarks se separam. Ou seja, esse experimento encontrou algo de extrema relevância. A maior liberação de energia por matéria
já registrada. E claro, né? A partir daqui, a galera começa a tentar ver o que fazer, né? Por exemplo, a fissão nuclear, algumas pessoas usaram para construir bombas. Mas também usamos nas usinas nucleares. Liberar energia para aquecer a água e fazer termoelétrica. Perfeito. E claro, gente, primeiro pensamento, tentar usar essa energia para gerar eletricidade. Já pensou? Gerar eletricidade em grande escala, a partir do negócio desse de forma controlada, seria massa. Mas, infelizmente, sempre tem um grupo do mal, né? Que é poder. Ter poder a partir disso. Poder o quê? Bélico. Sempre tem um grupo imaginando, já pensou, acaba ter uma bomba. E sabe o que eu fico pensando? O cara sentado numa mesa pensando assim, o cara fazer uma bomba com isso aqui, hein? Ficar ameaçando os outros. Dizer assim, vá, tire onda, que eu destruo o continente todinho. Vem pra cá que a gente implode um planeta. Morre todo mundo. Vai, tira onda, onde eu vou embora que eu tenho aqui, ó. Vou explorar Marte. Já pensaram que tem alguém que pense isso? Pois bem, lá no LHC tem 36 linhas de pesquisa. De teletransporte ao mundo bélico, sustentabilidade, dentre outros pontos importantes. Duas coisas ficam marcantes pra gente aqui. Primeiro, que os aceleradores, eles têm perspectivas diferentes, objetivos completamente diferentes. Professor, precisa saber disso? Lá na edital tem assim, teoria do Big Bang. E isso aqui é a evidência mais recente para que a teoria do Big Bang seja a teoria mais aceita no universo científico. Portanto, é um tema que pode aparecer na prova a qualquer momento. Por isso, aprendam isso direitinho durante esse ano, para que vocês, se aparecer na prova, não sejam surpreendidos. Tranquilos para vocês? Galera, tentem, durante as nossas aulas, prestar atenção no desenvolvimento das habilidades. É claro que essa aula de hoje não é uma aula normal, não é uma aula simples. É uma aula que a gente fala de muitas coisas diferentes. Mas o meu objetivo com essa aula é marcar o início de uma interpretação diferente das aulas de ciência, principalmente no que diz respeito à física. É a gente conseguir ir além. É a gente conseguir pensar naquele conteúdo, como ele pode estar na prova, como isso pode ser aplicado, e isso possa, de alguma forma, nos ajudar a ter, digamos que, mais motivação para estudar determinadas coisas de forma mais específica. Os encontros vão acontecer por aqui. Espero sempre vocês por aqui. Mas por hoje é só. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.